Salve nação consumerista, meu nome é Elder Leite, o seu anfitrião, e você está onde? No Reclame Já, o canal do consumidor. Hoje, produzindo um conteúdo muito especial para você. Crimes virtuais, crimes praticados no ambiente digital. Como a internet, como a tecnologia tem pulverizado e facilitado a atuação de criminosos, de vândalos, de marginais que estão soltos às ruas procurando um incauto, uma vítima, um consumidor, um idoso, alguém que não tem o preparo adequado para se defender dessas atuações. Para falar a respeito sobre crimes praticados no ambiente virtual ou crimes digitais, eu recebo ela, advogada criminalista Kézia Oliveira, e sem enrolação já passando para ela. Seja bem-vinda mais uma vez, Kézia Oliveira, ao canal Reclame Já, o canal de quem? Do consumidor. Muito bom dia, doutor Elder. É sempre uma satisfação estar aqui no podcast. E é uma honra hoje falaremos sobre crimes virtuais. É uma honra e vamos lá. E lembrando que este podcast é um oferecimento de quem, Kézia? Max Eventos e Unishop Atacadão da Limpeza. O link e os contatos seguem na descrição do vídeo e você depois vai prestigiar os nossos anunciantes. Mas sem enrolação, Kézia, já passando para você aqui, me fala um pouquinho mais assim, o que é crime virtual, qual que é a diferença com crime no mundo físico, material, só para posicionar mesmo o nosso ouvinte, para que ele entenda realmente do que é que nós vamos tratar aqui. Crimes virtuais são condutas ilícitas tipificadas em leis, em Código Penal, que utilizam o meio virtual para praticar esses crimes e podem ser próprios ou impróprios. O que é próprios? Próprios é que depende do meio digital para ser considerado crime. Um exemplo, invasão de dispositivo informático, invasão de dispositivos diversos, WhatsApp, Instagram, e os impróprios. Os impróprios é crimes que já existem fora do ambiente digital, mas que se aperfeiçoam e tem alavancamento de pena, aumento de pena por ser praticado no meio digital. Só por essa introdução já dá para fazer um monte de capítulos aqui de tópicos, né? Muita informação. Então, para você que está nos assistindo, estamos falando sobre crimes virtuais, ou aquela palavrinha também muito conhecida, né, doutora Kézia, o cybercrime, né? Se existe o cyberespaço, existe o cybercrime, o cybercriminoso, que ele vai atuar em várias frentes e quase sempre com a finalidade de ter vantagem patrimonial, né? Principalmente dinheiro, né, Kézia? Com certeza. Tem vários golpes, né, gente? O doutor Helder citou o estelionato, que o estelionato ele já é um crime impróprio, já existe fora do ambiente digital. Só que no ambiente digital ele tem um aumento de pena e geralmente é feito de várias formas. Tem o golpe do WhatsApp, que cria-se um número novo de WhatsApp e através de banco de dados aquela pessoa consegue ter acesso a números de parentes, amigos e vai lá, eu criei um número de WhatsApp novo, faz um Pix para mim, preciso pagar um boleto de urgência. Sempre a mesma coisa, aquele apelo emocional e da urgência, né? Não dá tempo da pessoa se preparar ou se prevenir, né? Pensar. Não dá tempo. Esse é um dos tipos muito recorrentes, que é um 171, que usa também do novo número de WhatsApp. E também o golpe do Pix, que sempre pedem Pix. E faz um Pix para mim, na conta, às vezes, de um mecânico. Eu tô precisando aqui um mecânico. E usa-se um laranja. O carro estragou, tive um problema, estou no médico, peguei uma receita, preciso comprar um remédio. Sempre o gatilho é sempre o mesmo, né? É um apelo emocional e na urgência. Não dá tempo de questionar muita coisa, né? Não dá tempo. Um outro golpe também do 171 é o golpe da central falsa. Liga-se um número normal no seu celular, você atende com a voz daquela de locutor de banco. Aqui é do Banco do Brasil. Estivemos com uma suspeita de fraude na sua conta. Preciso que você me confirme seu nome completo, CPF, a senha do seu cartão para me cancelar agora essa operação. Traduzindo, me passa tudo aqui que eu vou te dar um golpe, tá? E geralmente eles usam pessoas leigas ou pessoas mais velhas, pessoas idosas, que não tem tanto essa malícia de saber de fato que, nossa, isso aqui é um crime, vou desligar. Eles têm um perfil para procurar esse tipo de pessoa. E esse também é um golpe do 171. Central falsa, falso funcionário de banco. Um outro golpe também de 171 seria lojas e
sites de leilão falso. Já viu essa? Leilão doutora? demais, leilão de veículo principalmente, né? Tem leilão da Receita falso, mas tem leilão de veículos falsos também, né? E são valores economicamente muito altos, porque se trata de bens móveis, carros, motos, etc. E assim, sempre antes de você participar de um leilão, tem que conferir 1, 2, 10 vezes se realmente aquele site é o site oficial daquele leilão, antes de você efetuar ali uma compra. Então, também tem que tomar Ou muito fica cuidado. pagando sinal, né? Que às vezes ele diz que é para Isso. pagar ali o leiloeiro, que não é nem o valor do carro. Eles criam um pretexto ali. Eles não pegam o dinheiro todo de uma vez, não. Às vezes eles começam com uma coisinha, vai sinalizando, vai avançando as etapas do leilão, você vai recebendo confirmação, recebe até o documento de retirada do bem em dia e hora designado. Aí o cidadão chega lá no dia e hora designado no pátio do suposto leilão, descobre que nunca existiu leilão nenhum e não tem carro nenhum ali para ele retirar. Pode acontecer. E aí vai tentar acionar quem? Se o site é falso, aí vai tentar acionar um laranja. Então fica muito complicado. E o melhor é o quê? O conhecimento que vocês estão tendo aqui hoje para se prevenir, se precaver, é de cair em um golpe e ser lesado financeiramente. Isso aqui é só uma palhinha do que está por vir aqui no nosso conteúdo, porque o objetivo nosso é ensinar você, consumidor, você cidadão, né, Kézia? Porque nós Com atuamos certeza. não apenas como consumidores, mas como cidadãos também. Mas é ensinar você, passar a dica, o truque, para você se antecipar às ações dos criminosos. A minha dica de início é desconfie sempre, desconfie de qualquer um, de qualquer pessoa. Né? A desconfiança, ela precisa vir em primeiro lugar no ambiente digital. Por quê? Por quê, Kézia? O que eu estava vendo ontem, por exemplo? Ontem eu vi uma matéria sobre isso. Os caras estão... Sabe aquela ligação esquisita? Apesar que o número pode até parecer da sua cidade. Mas vem aquela ligação, você atende e tá mudo. Aí você fica, alô? Oi? Oi? Alô? Alô? E a pessoa de lá não fala nada. Pode ser um robô tentando o quê? Gravar a sua voz, para depois emulá-la. Ele vai captando, liga várias vezes, você vai falando de palavras diferentes, ele vai pegar o tom da sua voz, o timbre, a cadência, a velocidade que você fala, e vai tentar fabricar um robozinho para conversar como se fosse você. E a partir daquilo ali, Sim. gerar um interlocutor falso para aplicar os golpes. Porque se eu uso uma inteligência aí retroalimentada, o artificial, né, para captar sua voz e depois trabalhar como um robozinho qualquer para fingir que está conversando com alguém, eu posso ligar para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, para os colegas de escritório, se passando por você, a pessoa ouvindo, percebe que é a sua voz, realmente, o número está clonado. Ué, mas tá com a foto da Kézia, o número da Kézia e a voz da Kézia, então é a Kézia, não sou eu, né? Mas é um golpe. Então isso está acontecendo também. Até a clonagem já não é coisa para o futuro, é para ontem. Eles estão fazendo isso hoje, captando o timbre da sua voz, formando um banco de dados e emulando, fazendo ali como se fosse um avatar eletrônico, né? Com Isso eu vi ontem. certeza. Golpes que a inteligência artificial estão otimizando. Então, isso que o Dr. Helder falou realmente tem sido recorrente. O que é a orientação? Não atenda números desconhecidos. E se atender, deixe que a pessoa fale primeiro que você. Não fique ali repetindo, olá, tudo bem? Quem é? Não estou te ouvindo, tá mudo. Porque usa-se a inteligência artificial para captar o timbre da sua voz e depois usar exemplo. Vai ligar para o seu pai, para algum conhecido, já no tom da sua voz e pedir ali uma transação bancária. Porque muitas pessoas já estão cientes do golpe do Pix, do WhatsApp novo, porque não tinha voz. Agora, com a voz, se clonar, fica muito idêntico e é mais fácil da pessoa cair no golpe. Outro exemplo também, utilizando a inteligência artificial, é uma chamada de vídeo de número desconhecido. Você, às vezes, tem inúmeros contratos ou clientes, ou dependendo do que você trabalha, você atende sem malícia uma ligação de vídeo do WhatsApp. E tá lá, a pessoa grava o seu rosto, os seus movimentos, capta isso com a inteligência artificial e faz depois ligações para os seus amigos, parentes se passando por você. Isso tem sido alguns casos recorrentes e é difícil a pessoa, às vezes, identificar que aquilo ali é um golpe, porque é muito real. E a depender do contexto de quem está recebendo a ligação, que ela vai fazer uma investigação. Não tem como. Se eu recebo uma ligação, estou ali na feira, comprando um abacaxi, uma melancia, estou enchendo a sacola ali, recebo uma ligação. Ó, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, colega do escritório, você atende, está ouvindo ali na correria, você vai parar ali para identificar se é um clone? Dificilmente. A princípio você até acredita e segue.
né? Agora, existirão e existem as pessoas que vão acreditar. Esse que é o problema, porque se vem uma pescaria dessa, ele joga a rede e ele vai pegar alguma coisa. O criminoso vai pescar alguma coisa. Pode ser você um desavisado. Com certeza. E me lembrou também um caso prático de um cliente que me procurou, que ele atendeu a chamada de vídeo, porque ele trabalhava nessa área de marketing. Às vezes as pessoas ligavam muito para ele, ele sem malícia atendeu chamada de vídeo. E do outro lado, isso foi até mais sério. Estava uma pessoa nua e captou a pessoa nua com ele do outro lado assistindo, tirou print e começou a extorquir ele. Falou assim: olha, você é casado, se você não me mandar tanto, eu vou falar para sua esposa que você estava... Para tudo, como diz a Kelly, né? Para tudo. Fala de novo esse exemplo aí, porque pode acontecer. Vamos lá, Kelly. Primeiro, já falo de início, nunca atenda chamada de vídeo desconhecido. Um cliente me procurou porque ele caiu em um suposto golpe, que ele atendeu uma chamada de vídeo de WhatsApp desconhecida, atendeu, do outro lado estava uma mulher nua e ele atendeu rapidamente, assustado, foi questões de segundos. Ela tirou print dela do outro lado nua e ele assistindo e falou: eu quero tanto, se você não me der, eu sei que você é casado, eu vou falar para sua esposa que você estava em uma situação comigo, e aí eu vou espalhar para os seus contatos, vou espalhar para isso, para aquilo. Né? Até provar que isso aí... E ele era uma pessoa conhecida, ia causar dano à imagem dele, até provar que não era aquilo. Na verdade, como é que você prova? Não prova. Você vai fazer o quê, né? É uma situação complicada. Então, nunca atenda chamada de vídeos desconhecidos. Jamais. E de conhecido, ainda tem algum tipo, né? Preferencialmente, peça antes. Posso fazer uma ligação de vídeo? Aí você, pelo menos, se prepara, né? Exatamente. Se prepara. Não vai aceitando de qualquer jeito, não. Porque se clonarem também o WhatsApp, daqui a pouco você cai na mesma estrutura, no mesmo golpe aí. Isso é uma chantagem. Uma extorsão, né? Mediante uma fraude eletrônica. Crime né? gravíssimo, extorsão mediante fraude, mediante também o uso da inteligência artificial nesse caso não, mas uso mediante a internet, um cybercrime ali configura-se. Cybercrime, não, é isso mesmo. Inclusive, já aproveitando aqui, vou fazer um apelo para vocês que estão nos assistindo, acesse a playlist aqui no canal, nós temos vários podcasts já gravados, 2 ou 3 já com a Kézia Oliveira. Um deles nós falamos, vamos lá, Kézia, o que nós já falamos aqui de assuntos semelhantes? Estelionato emocional, que utiliza da fraude por meio de uma relação para angariar valores patrimoniais da vítima, crimes contra a honra, que também pode ser praticado mediante a internet. O meio digital ou físico, tradicional, né? Isso. E por último, qual foi aquele já do meio digital? Stalking. Stalking, muito falado nos últimos tempos também, que o stalking ele pode ser tanto pelo meio digital quanto pelo físico, uma perseguição reiterada que cause constrangimento à vítima por meio psicológico ou físico também, que tem uma pena de reclusão, que é o crime de stalking. Já fica a dica da série Bebê Rena da Netflix, que retrata muito bem isso, e temos um podcast gravado que retrata muito bem o crime de stalking. Eu fui assistir esse Bebê Rena aí, viu? Por indicação sua, mesmo. Fui realmente... o cara, não é spoiler aqui, mas vale a pena. O cara, o protagonista, ele começou numa situação amistosa, como que não ia dar nada, de repente ele estava completamente envolvido numa situação de perseguição por alguém que estava se achando, já estava se relacionando com ele, né? Praticamente, né? Acha, né? Acreditava, né? Perseguição no ambiente de trabalho, em casa, telefone, amigos... por aí vai. Vale a pena assistir essa série aí. Bebê Rena, esse é o nome abrasileirado, né? Ele tem outro nome lá. Mas foi dica aqui da Kézia Oliveira. Ela falou e eu fui lá assistir. E realmente, e esse negócio de stalking é sério. É muito sério. E acontece até só com homens contra mulheres, não. Mulheres contra homens também. Homens também são vítimas de stalking. Né? E até aqueles recadinhos, né? As chantagens, pressões e extorsões pelo recado lá no Pix. No Pix, é muito... Manda Pix de 1 centavo e manda o recado lá. Exatamente, na mensagem. Muitas vezes a pessoa não quer contato com o outro, então bloqueia de Instagram, bloqueia-se de WhatsApp e ela achou o Pix, porque no Pix tem como mandar um recado, é limitado, é o tanto de palavras, mas manda, se me desbloqueia, eu quero você, vamos conversar, e assim... Ou mensagens piores, né? É vou te matar, vou te
vou fazer isso, fazer aquilo, vou te pegar, você me paga, né? Pode ser pior, né? Exatamente, é um exemplo de crime de stalking que pode ser, juntamente com ele, pode ter o crime de ameaça, pode ter um crime também, dependendo de injúria, difamação, então ele pode cumular com outros crimes, juntamente com o crime principal, que é o stalking. Perfeito. Então não vamos ficar falando muito desses conteúdos, porque eles já estão aqui no canal, é só você clicar na playlist, você vai encontrar as thumbnails lá, tem a foto da Kézia, tem o título, você vai ver conteúdo exclusivo para você. Mas ainda falando, Kézia Oliveira, sobre crimes em espécie, né? Os crimes em espécie praticados contra nós. Nós somos vítimas, todos nós somos ou poderemos ser vítimas de um crime praticado no ambiente digital. Basta você ter isso aqui, ó, um smartphone ou um telefone conectado à internet, um tablet, um iPad, alguma coisa, um computador. Basta você ter um login, uma senha para alguma rede social, para algum banco digital, algo. Você já abriu as portas, os portais do inferno estão abertos para os criminosos. Eles precisam de uma porta apenas. Ou seja, quem hoje não tem um smartphone ou um computador em casa com conexão à internet, ou um tablet, dificilmente, pode até ser que em regiões, uma ou outra região do Brasil, a internet seja ruim, mas ainda tem, ou por rádio, cabeada, ou Starlink da vida, ou um 4G fraco no celular, vai ter, dificilmente, mesmo lá no Amazonas, que tem questão difícil, mas a Starlink já está lá, ou seja, mais gente vai ser vítima, né? vai ser alcançada pelos criminosos. E eu já falei, a desconfiança é o primeiro lugar. Desconfie de tudo, desconfie sempre. Não deixe seu celular com um monte de aplicativos inúteis. Cuidado com as permissões que você concede. Por mais que seja difícil entender no que consistem as permissões que você concede a um aplicativo para ter acesso à sua agenda, mensagens, fotos, vídeos, e-mails, etc. Por mais que seja difícil e às vezes impossível você negar a concessão e conseguir ter acesso ao aplicativo, muita atenção, muito cuidado, porque todo dia tem notícia de vazamento de dados. Todo dia. Né? É vazamento de dados do Gmail, é vazamento de dados de não sei quem, todo dia uma notícia. Claro que nós temos bilhões de usuários, talvez você não esteja nessa leva de pessoas que teve um dado vazado e depois transformado em ferramenta para um criminoso, mas uma hora chega. Até os dados que você fornece ali, às vezes na farmácia. Exatamente. Se forem mal utilizados, o pretexto é dar desconto, é fazer oferta exclusiva, aquela ladainha toda. Mas se aquele dado vaza intencionalmente ou vaza comercialmente, vendendo o pacote de informações para um fornecedor, um plano de saúde, que não vai cometer crime, mas vai atuar contra você. Né? Inclusive, nós temos um amigo que já gravou comigo, falou sobre isso também, os perigos, o perigo de ficar passando dados pessoais das suas compras para as farmácias, que vão gerando um banco de dados, depois aquilo pode cair na mão de um plano de saúde da vida, e ele pode até negar, fazer um perfil, ele vai, através das suas compras reiteradas e documentadas, ele cria um perfil seu medicamentoso, de doença, de não sei o quê. Daqui a pouco o plano de saúde começa a negar a cobertura, começa a dizer que você tem doença pré-existente, não sei o que lá, você nem sabia disso. Né? A princípio é crime? Não. Mas olha aí para onde que está se descambando o mau uso das redes sociais. É verdade. Hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que recentemente foi aprovada e a cada dia mais está em avanços, que trata-se sobre isso. Teve até uma repercussão que o Serasa, em 2020, ele vazou inúmeros dados para o comércio ilegal, né, que oferecia todos os tipos de dados, tanto a questões bancárias, aonde você tinha conta, onde você tinha dívida, seu nome, CPF. Então, assim, hoje tem uma proteção maior que é até vinculada com questões de indenizações, só que vale mais se precaver do que depois ter que correr atrás de rever essas situações. Voltando também para casos práticos de crimes virtuais, tem o SimSwap. Inclusive, quase que eu fui vítima do SimSwap, mas como eu sabia desse crime, eu logo consegui reverter. O que é o crime do SimSwap? É quando você tem um número, um chip, um exemplo, eu tenho um chip da Claro.
Aí a pessoa se passa por mim, por ligação, vai lá e fala assim, eu quero uma segunda via do meu chip, porque eu perdi meu celular, porque é isso, aquilo. E aí, antes era assim, tá? Hoje não é assim mais, porque teve uma segurança maior, porque foi muito alto o índice desse crime. Quero uma segunda via do meu número. Aí o atendente, na época, como não era conhecido ainda esse golpe, ia lá, cancelava o número antigo, aí a pessoa já ficava sem sinal no celular dela, e ela cadastrava o número online no celular novo. Ou seja, fazia um WhatsApp, conseguia entrar no WhatsApp, conseguia ligar pelo número da pessoa. Aí, naquela época, inclusive, eu já indico para vocês, nunca coloque um número em Instagram, em Facebook, em e-mail, como em verificação 2 etapas. Nunca façam isso. Tem que ter o Google Authenticator, que é bom para segundas etapas em verificação. Nunca coloque número, porque pelo Google em autenticação, ele é muito bom porque não é vinculado a telefone, nada, ele é pelo seu celular. Então, assim, naquela época, muitas pessoas, inclusive blogueiros, pessoas famosas, tiveram as contas de Instagram derrubadas, contas de bancos invadidas por esse crime. Então, como você pode se precaver? No meu caso, quando eu vi que eu fiquei sem sinal, eu já fui logo presencialmente na operadora, requeri novamente a atualização, registrei um boletim de ocorrência e na época eu também já não tinha número de telefone vinculado à minha conta de Instagram e nem ao e-mail, porque se eu tivesse, poderia inclusive até ter invadido. Então, fica a dica já de um caso prático de sempre ter um Google Autenticador no seu celular e nunca colocar o telefone em contas importantes. Nossa, isso é difícil, hein? Tá todo mundo vinculando os números e eles ficam insistindo e pedindo para vincular. E às vezes até eu já fiz isso e não tô sabendo, hein? Inclusive eu, só que eu fui rápida e consegui reverter. Você foi lá nas configurações do Instagram? Aí eu tirei o número rapidamente. Eu tirei o número de lá, removi e instalei o Google Autenticador. O Google Autenticador eu até tenho aqui, não dá para a câmera mostrar. Mas você pode ir lá na sua loja de aplicativos aí, no Apple Store ou na Play Store. Escreve lá um autenticador, né? Isso, Google Ele vai gerar um código único para aquela operação ali que vai ser exigido, você vai fornecer, digita, autentica, né? Isso, é muito, muito interessante. E uma questão também, outro crime de caso prático, é o golpe do falso advogado, que repercutiu muito. O golpe do falso advogado muitas pessoas às vezes estão tramitando qualquer processo. Aí entra um número novo, coloca ali a foto do seu advogado, a sua advogada, tem o número do processo, porque eles têm um sistema que busca o nome da parte. Vai lá, coloca seu nome completo, sai o número do processo. Aí eles vão lá, pega o número do processo, pega seu nome completo e fala assim, olá, e joga Maria. Verde, né? Às vezes, aí joga verde. Aí começa a mentira. Até o número do processo, o nome, o local, o fórum que tá correndo, até ali é verdade. Aí a partir daí começa a mentira. Exatamente. Aí fala ali, olá, Maria, olá, João, aqui do escritório de advocacia tal. Estamos entrando em contato porque teve uma decisão favorável no seu processo. Você ganhou a tal indenização. Teve decisão nenhuma, né? Não teve. Você ganhou o processo tal, só que para liberar esse valor, você tem que pagar uma taxa, geralmente é 30% do valor que está pendente. E tem que ser paga hoje para o juiz liberar. Aí depois você tem um reembolso dessa taxa. Pode ficar despreocupado. É igual o banco, né? Que te pede emprestado para te emprestar dinheiro, né? É exatamente. Estranha, né? E geralmente envia um boleto. Aí entra também um segundo golpe que pode ser vinculado a esse ou não. Envia o boleto para a pessoa não se atenta aos dados do CNPJ, ao beneficiário, porque todos os boletos bancários vinculados ao Tribunal de Justiça, o beneficiário será Tribunal de Justiça e o CPF também. A pessoa talvez... CNPJ, né? Apesar que ele pode até fraudar, fingir, alterar um boleto real e colocar outros beneficiários, né? Ou o contrário, né? Isso. Dá para alterar, ele pode maquiar um boleto original também. Aí, só que quando colocar o código de barras, no banco vai aparecer realmente quem é o beneficiário. Então, a pessoa, antes de confirmar no banco, confirma novamente quem é o beneficiário. Mesma coisa do Pix. Se você vai fazer um Pix por QR Code, chave, não interessa. Confirme lá se a pessoa
ou se é pessoa jurídica, desconfie, né? Desconfie. É igual, eu vou fazer uma compra ali na Americanas.com. Não sei nem se existe ainda, que parece que estava em recuperação judicial, mas vamos lá. Aí ele oferece a condição de pagamento. Cartão, Pix. Aí vou fazer o Pix, leio, gera a chave, vou fazer o pagamento. Aí vai aparecer João Furtado da Silva como beneficiário das Americanas.com. Não faz sentido. Você tem que conferir, porque se ele passou um CPF falso ali, um CNPJ de um MEI, alguma coisa ali, vai dar erro. Desconfie, né? Não significa que necessariamente o nome do beneficiário é exatamente a denominação social ou a razão social daquela empresa, mas tem alguma coisa estranha, né? Com certeza. Então, a dica sempre tenha o conhecimento, igual esse podcast de hoje, ele tá super assim, eu nem me lembro de ter assistido algo nesse sentido de apresentação de casos práticos para você aprender a se precaver e não cair em golpes que irão te lesar. E por falar em casos práticos, me alertaram sobre bater no microfone, e eu bati no microfone, vai sair o som aí, mas não tem problema não. O professor Renato Porto, lá do Rio de Janeiro, inclusive um abraço, Renato, você vai estar nos assistindo. Ele postou lá no Instagram dele o golpe do golpe. Tem aquela expressão, né? Ladrão que rouba. Ladrão tem 100 anos de perdão, uma coisa assim. Como que funcionou isso aí, Kézia, ouvintes? Um curso para ensinar a aplicar golpe. Gente. Os caras lá veiculando vídeos para captar clientes lá no Rio, nos morros, que tem centrais. Aqueles morros lá escondem verdadeiras centrais de telefonia, de captação e aplicação de golpes. Coisa sofisticada, com baia, com microfone, com headset, tudo, coisa profissional. Então estava tendo um curso para aplicar golpe, ensinando tudo, da abordagem, da conversa, os meios, a forma de convencimento, os apelos. Eu não sei quantos dias era esse curso, não. O professor Renato, que falou isso aí. Mas o que aconteceu? Qual era a prova final, Kézia? Adivinha qual era a prova o TCC desse curso lá dos criminosos? O golpe ao vivo. Aplicar um golpe ao vivo. Aplicar um golpe. Aí todos eles, a sala de aula, foi aplicar o golpe. Aí, ao final, todo mundo fazendo o seu golpe ao vivo ali para ver se ia dar certo, parece que arrecadaram 350 mil nessa prova final lá. Olha só. E o dinheiro caiu na conta do mestre e professor, né? E o professor foi lá e rapou o dinheiro. Falou, não, esse dinheiro é meu. Agora vocês estão liberados, estão aprovados, podem ir embora. O professor deu o golpe nos alunos, pegou o dinheiro do golpe que eles deram nas pessoas, né? E vai falar o quê? Vou reclamar no Procon? Eu vou reclamar, não, eu tomei um golpe, né? Eu estava num curso para aprender a aplicar golpes e o professor me deu um golpe. É brincadeira. Pô, né? Isso aconteceu e repercutiu, e só pode ser aonde isso? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá lá, entra no Instagram lá do Renato Porto que ele vai falar. Ele tem um videozinho lá comentando, fazendo um resumo disso aí. Olha a loucura, a que ponto nós chegamos? A que ponto, né, doutor Helder? Kézia, mas ainda falando sobre modalidades práticas, né? Nós falamos sobre o estelionato digital, fraudes bancárias. Aliás, nós mencionamos, né? Isso é corriqueiro, mas sobre os bancos, o cuidado com os bancos, que dicas que você pode dar aos nossos consumidores para não caírem em fraudes bancárias aí, nesses apelos, né, que utilizam os meios digitais? Traz mais dicas aí. Certo, nós falamos em fraudes bancárias sobre a falsa central que te liga de um banco, que você tem que tomar cuidado, e o falso funcionário do banco também. Fala que teve alguma operação, que você precisa confirmar dados, e você nunca confirme nada. Se te ligou, vá presencialmente no banco e pergunte se tem realmente algo acontecendo. Nunca confirme nenhum dado pessoal, senha, número de cartão, nada. Falando também em fraudes bancárias, de estelionato, maquininhas de cartão de crédito ou sites que você entra para fazer uma compra, não confere se realmente aquele site é um site oficial, tem uma promoção inédita, compre aqui agora, né? Principalmente na Black. Nossa, agora. Fica esperto, hein? Isso, tem uma televisão aqui na Black de R$500, ela era 2.000. A pessoa é emocionada, porque geralmente o perfil que cai em golpe de estelionato é um perfil que é emocionado e que quer uma vantagem rápida.
rápida e não pesquisa direito, entra nesse site, coloca os dados do cartão, ele capta esses dados do cartão, não te entrega nada na sua casa e você caiu em um golpe. É o phishing, né? Isso. É a pescaria de informações. Que pode acontecer. Isso pode vir por e-mail, por SMS, por mensagem de WhatsApp. Ele lança uma conversinha, às vezes um link. Você clica nesse link, aquele link, na verdade, te redireciona, instala algo no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, você nem percebe. Acaba, às vezes, concedendo acesso amplo ao seu banco de dados, às suas senhas, tudo. Isso pode acontecer. Tem gente aí caindo em golpe. Tem um aplicativo muito usado aí para o técnico informático, TeamViewer. Você instala ele no seu computador, passa o código para o técnico, ele remotamente, lá do laboratório dele, ele te auxilia na sua casa. Entra no seu computador, mexe o mouse ali, o computador fica mexendo sozinho, mas na verdade ele está lá do outro lado. Você concedeu acesso a ele. Sim. É uma tecnologia, uma ferramenta de acesso remoto aos computadores. E celulares também. Então, mas nesse caso, para o técnico informático, você confiou, concedeu um acesso único, depois revoga. Beleza, não tem mais acesso. Agora, e os acessos ocultos, né? Que as pessoas saem clicando em links falsos aí, o link gera ali o mecanismo oculto, você nem percebe, já instalou, já concedeu acesso ao criminoso, ele está lá do outro lado já, mexendo no seu celular, você nem está vendo, mexendo no seu computador, você não está vendo. Aí você tem um monte de senha já gravada no Google, né? Só Sim. clicar os formulários já pré-preenchidos, ele vai acessando e está com um caminho livre para você. Até você perceber que concedeu esse acesso, já se passaram ali dias, né? Ou então até vira o primeiro prejuízo. Isso, uma outra fraude bancária é aquela maquininha. Às vezes o entregador chega na sua casa para entregar alguma encomenda com uma maquininha. Pega seu cartão, passa, aí às vezes tá meio apagado, você coloca a sua senha, ela capta a sua senha e dependendo do jeito que tá seu cartão, tem uma câmera que já capta também. E a outra coisa que eles fazem, não passou, deu uma falha aqui, vamos passar de novo, duplica aquela venda. Então, qualquer pessoa que passou o seu cartão e falou que deu falha... Aqui não tem bobina para mostrar o comprovante, né? Isso. Sempre, e é aquela coisa, hein? Às vezes fala que a taxa de entrega é R$15, ele põe lá 1.500. Não tem como você conferir no visor, ele fala que o visor tá quebrado, tá apagado. Sim. A bobina acabou, não tá saindo comprovante. Alguns saem comprovante, outros não, né? Outros é digital, manda por SMS. Ele inventa alguma desculpa e não te manda o comprovante. Você acha que ele pagou R$15 o frete? Pagou foi 1.500. Confira imediatamente. Assim que efetuar qualquer compra, porque hoje está muito fácil. Essa questão do comprovante, você paga por aproximação, nem pega o cartão, que é o comprovante, não, obrigada. E aí, o que acontece? Muitas pessoas caem no golpe. Então, o ideal é o quê? Passou por aproximação, já olha o seu celular, se chegou a confirmação do valor, ou pegue o comprovante e antes de passar novamente por uma suposta falha na operação, entre no seu banco, veja se realmente foi debitado ou não antes de passar novamente o cartão. E tem mais coisas, isso aí é questão bancária, né? Que isso é pulverizado. É obrigação do banco, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil, com os apelos das associações, dos advogados, das pessoas que defendem as relações de consumo. É um apelo para que sempre as instituições financeiras estejam um passo à frente dos criminosos. Ela não pode estar um passo atrás, ela tem que estar um passo à frente. Lembra do filme MacGyver, Profissão Perigo, aquele seriado que passava domingo? O cara fazia uma bomba atômica ali com um chiclete, um fio e uma pilha. Então você tem que ser MacGyver, Profissão Perigo, tem que estar sempre à frente. Para o consumidor é difícil. Como é que o consumidor vai ficar se atualizando sobre mecanismos de proteção? É impossível, ninguém faz isso. Você consegue ter uma outra cautela, um receio, para de ficar sendo curioso em tudo, a desconfiança. Mas a instituição financeira ela tem a obrigação de estar à frente sempre do criminoso. Como ela vai fazer isso? Não sei, se vira. Você está oferecendo um serviço eletrônico, você está oferecendo uma comodidade, um mecanismo, um empréstimo, você oferece um aplicativo, oferece isso, oferece aquilo, mas não oferece a segurança, não vale, porque alguém vai rodar. Né? Se o mecanismo não é seguro, então não ofereça. Se chegar um ponto que o aplicativo do banco está se tornando algo propício para a prática de crimes, daqui a pouco é melhor acabar com o aplicativo do banco. Porque se não for para oferecer a segurança que dele se espera, nós vamos rodar, nós vamos cair. Porque o celular vai ser furtado, roubado, vão nos obrigar a colocar impressão digital no celular e fazer operações bancárias, sequestro relâmpago que está voltando em São Paulo. Então, crimes é de todo jeito.
O Pix, nós falamos dele um pouquinho, ele vai se evoluindo, né? Completou aniversário, 5 anos. O Pix de hoje não é o mesmo de 2020. O Banco Central está trazendo mais mecanismos. Vai além do MedPix, que é o mecanismo de devolução, né? Tem mais coisas, tem como contestar. Claro que tem gente aplicando golpe nas falsas contestações de Pix. Fiquem espertos com isso. Mas o que eu quero dizer, a minha crítica é bancos, instituições financeiras, aplicativos. A responsabilidade por manter a segurança e estar sempre atualizando o consumidor é de vocês. Não é minha, nem da Kézia, não. Sim. PROCONs fazem promotorias de justiça nas cidades, fazem um serviço educativo, muito periférico, assim, muito precário. Não tem condição de abarcar todas as situações, estar em todos os momentos, em todas as casas, em todos os lares. Mas vocês, a instituição financeira, se você oferece um aplicativo, deixa a pessoa baixar e permite que ela contrate um empréstimo de R$100 mil pelo celular, sem maiores filtros de que realmente quem está pedindo é o titular da conta, o risco é seu, não é meu. Sim, exatamente. E assim, a determinados golpes, realmente a responsabilidade ela é objetiva do banco. Então, o banco ele vai ressarcir aquela pessoa. Só que olha o desgaste que vai ter. Então, conhecimento, você se precaver é muito melhor. Mas o banco ele tem responsabilidade objetiva. Que perfil é esse daquela pessoa? Às vezes um idoso que não faz, às vezes R$100, do nada fazer 3, 4, 5 mil ele tem um histórico de compras sempre o mesmo, né? É os remedinhos da na farmácia, a compra do mercadinho, da mercearia próxima, é um aluguelzinho que ele faz o Pix ali já tá o banco tem um histórico. Não significa que a pessoa não possa mudar de vida ou ter mais dinheiro e fazer mais compras. Não é nada disso. Mas se existe um histórico, a partir do momento que você quebra aquela rotina, é um sinal de alerta. Sim. Um aposentado, R$1.518. De repente, entra um empréstimo na conta dele ali, contratado no aplicativo, de R$25 mil dividido, parcelado aí na aposentadoria. Consome toda a aposentadoria dele. Pô, mas não foi ele. E agora? Não vai desconfiar, não? Como é que você concede um empréstimo assim, tão fácil, só colocando a digital no celular? Não estou dizendo que isso vai acontecer, que o banco é tão fácil assim pegar um empréstimo. Mas o banco oferece. Ele oferece linha de crédito. Ele solta pop-ups, mensaginhas saltando ali no aplicativo dizendo: você já tem um crédito pré-aprovado para comprar seu carro, já tem aqui 100 mil pré-aprovado para você e tal, e você contrata direto no celular, sem consulta, etc. Se ele te oferece essa vantagem, e se esse celular cai nas mãos de um vigarista? Exatamente. Como é que essa pessoa depois vai provar que não foi ela? Às vezes é prova diabólica, impossível. O banco vai querer dizer que o consumidor facilitou. Você facilitou, você contribuiu para a prática do crime, você deixou o celular fácil, você deixou o celular destravado, você forneceu senha para o criminoso. Ele começa a dar as desculpas para não pagar. Exatamente. Kézia, momento mais esperado. Vamos honrar aqui os nossos patrocinadores. Kézia Oliveira, quem é que está apoiando o nosso podcast aqui sobre crimes praticados no ambiente digital? A palavra é dela, Kézia Oliveira. O primeiro patrocinador de hoje é a Max Eventos. A Max Eventos, ela é um espaço de eventos que fica localizado na região leste. Vou até abrir aqui para vocês para falar de uma forma mais específica. É um espaço para eventos localizados na região leste de Goiânia, capacidade para 120 pessoas, jogos de mesa, churrasqueiras, piscina aquecida, som e televisão, fogão, gás e bebedor, um espaço é realmente assim muito bem elaborado para receber eventos grandes, corporativos. E aqui fica o nome e o telefone da Max Eventos. Anotem aí, 629-8108-8280. Repetindo, 98108-8280. E tem lá a tabelinha de preços aí, né? Tem a tabelinha de preços. E lá você vai falar com o Valdemar, porque aí o Valdemar ele vai fazer um ótimo preço para os nossos... Qual que é a promoção que ele tem para hoje, para as locações lá?
Sexta, sábado, domingo, feriado. De segunda a sexta, R$900 a diária. Sábado e feriados, R$1.300 a diária. E domingo, R$1.000. E se você falar que assistiu o nosso podcast, terá um desconto especial na sua diária para o seu evento. Principalmente agora, final de ano, é uma boa oportunidade. Max Eventos, patrocinando aqui o Reclame Já, o canal do consumidor. E o segundo anunciante, Kézia? Nosso segundo patrocinador de hoje é a Unishop Atacadão da Limpeza. Oferece produtos de limpeza para clínicas, hospitais, para a sua casa, personalizado conforme a sua demanda, oferece ótimos preços, produtos que não se encontram-se facilmente em supermercados, lojas convencionais. Eles têm produtos específicos e entregam personalizados na sua casa. Então, Unishop Atacadão da Limpeza tem um Instagram, sigam lá, Unishop Atacadão da Limpeza Goiânia, que fica localizado no Crimeia Leste, em Goiânia. E lá você procure o Igor, fala que viu o nosso podcast, também terá um desconto especial. E aproveitando isso, tá aqui, ó, em primeira mão, já o presente do Reclame Já do canal do consumidor para nossa apresentadora também, Kézia Oliveira. Abre aí e mostra para a câmera. Obrigada. Olha só. Inclusive, Start Shop e o Max vai receber também o brinde, Olha né? A só. lembrança do nosso podcast. Com certeza, já vai ficar na minha sala, no meu escritório. A nossa canequinha personalizada aqui do Reclame Já, o canal Obrigada, amei. do consumidor. Obrigado, Max Eventos. Obrigado, Unishop Atacadão da Limpeza. Obrigado pelo prestígio, pela confiança. Eu espero que isso se traduza em clientes para vocês. Retomando aqui, Kézia Oliveira, mas ainda tem uma coisinha que eu gostaria, não posso abrir mão. A questão da invasão de dispositivos, né? Sim. As pessoas acham que o celular, você pode pegar e mexer, fazer o que você quiser, que não acontece nada. Não, o celular é uma extensão da pessoa. Se é extensão, ali tem privacidade, vida privada, que é coisa diferente da intimidade, né? Tem a vida privada, a intimidade, né? Privacidade, dados sensíveis, coisas que não devem ser compartilhadas ou podem ser compartilhadas a um mundo muito restrito, dados sensíveis de clientes, como de médicos, advogados, profissionais liberais, dentistas, etc., que pode ter um perfil medicamentoso de uma pessoa, né? Um histórico e tal. Me fala aí, Kézia, um pouquinho sobre a questão por que é tão importante preservar e proteger os dispositivos eletrônicos das pessoas e qual é a consequência de quem viola, quem invade um dispositivo eletrônico, seja da forma tradicional, que é furtando ou roubando um aparelho e mexendo nele, ou acessando remotamente, né? Por os meios que a gente falou, dos meios digitais, através de phishing, os SMS fraudulentos, etc. Qual que é a importância aí? Qual que é a proteção jurídica que se dá a isso? Ficou conhecido em 2012 a Lei Carolina Dickmann, que antes não tinha uma tipificação legal para invasão de dispositivos móveis. Em 2012, a Carolina Dickmann, que é uma atriz global, teve o seu computador invadido e lá ficou espalhado conteúdos íntimos dela. E aí considerou a criação de uma lei que tratava-se sobre a invasão de dispositivos móveis. Uma ideia, uma sugestão, você vai lá em uma lan house, hoje é muito difícil ir, mas vai lá consertar uma entradinha do carregador que não está funcionando. E às vezes a pessoa não coloca senha, ou coloca uma senha falsa, e uma pessoa que você não conhece entra lá, tem acesso ao seu dispositivo móvel, mexe no seu celular, ou até um caso mais simples, às vezes numa reunião ou em um ambiente corporativo, social, você deixa seu celular desbloqueado, qualquer pessoa pega seu celular, abre ou capta informações importantes do seu celular. Isso é uma invasão de dispositivo, de privacidade, que é um crime. Ninguém tem poder de pegar um seu dispositivo móvel, seja o seu celular, ou seja o seu tablet, seu notebook, e entrar e começar a mexer. Isso é um crime, é uma invasão de privacidade, uma invasão de dispositivo móvel, que pode ter aumento de pena se tiver acessos a conteúdos sigilosos,
como fotos pessoais, fotos íntimas, como entrar em senhas bancárias, pegar suas senhas, câmeras. Então, isso é um crime que hoje é tipificado por lei específica, tem pena de 3 meses a 1 ano, podendo ter aumento de pena caso tenha dados sensíveis coletados. É isso aí. Crime virtual, qual é? A invasão de dispositivo informático, né? Isso. O que é e como ocorre? Acesso não autorizado a sistemas, e-mails, redes sociais ou dispositivos. Ou seja, não é só invadir o celular, não. Você pode, até no ambiente de trabalho, se você acessa o computador do seu chefe, lá, mexe em coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho e acaba, né, desvirtuando ali a finalidade, causando prejuízo, daqui a pouco, apesar que o ambiente de trabalho deve ser restrito a coisas do trabalho, né? Mas pode acontecer, você pode se enquadrar, sim, dentro da chamada apelidada Lei Carolina Dickmann, que foi homenagem à atriz, né? Sim. Por conta da apresentadora, por conta de um vazamento de fotos íntimas dela, uma coisa nesse sentido aí. Uhum. Não tem muita informação sobre isso à época, mas... E qual que é a consequência para a vítima? Roubo de dados pessoais, vazamento de informações sigilosas, chantagem, e por aí vai, é o que a gente já antecipou, né? Se vaza uma informação pessoal privilegiada, aquilo ali é uma arma na mão do criminoso. Com certeza. Né? Se ele sabe ali, por exemplo... eu falei aqui do perfil medicamentoso, né? Isso aí pode ser vazado, geralmente é vendido para planos de saúde ou até para a indústria farmo também, para ela ficar direcionando ali o seu conteúdo, o seu produto. Mas se cai na mão do criminoso, pega fotos ali íntimas, o que ele vai fazer? Aquele exemplo seu. Vou chantagear. Tô com a foto, olha aqui, ó, vou compartilhar. E é tão interessante, doutor Vídeo, Helder. foto, mensagens, conversas. Às vezes, imagina uma situação simples aqui, Kézia. Uma conversa de WhatsApp, você falando com o pastor lá da sua igreja. Você confessa algo para ele ali, depois pedindo uma orientação, pedindo uma ajuda espiritual, algo nesse sentido. Não é uma coisa muito íntima? Muito íntima. Aí um desgraçado pega uma conversa de WhatsApp, ele invade remotamente ou mecanicamente mesmo, manualmente, tem acesso às suas redes sociais, às suas conversas, vê esse conteúdo, absorve e começa a espalhar ou te chantagear em cima disso aí. Como é que calcula um prejuízo desse? Não sei nem por onde começar. Inestimável. Né? Porque não é a polícia que vai cessar isso aí. Porque às vezes o prejuízo é irreversível. Exatamente. E a ideia também é que sempre um crime vai acompanhar outro. Exemplo, invadir o dispositivo móvel. Com qual finalidade? É para extorquir? Então, já tem um crime, extorsão, que é um crime gravíssimo. Extorsão hoje, dependendo, ele é maior que muitos outros crimes conhecidos. Então, assim, utilizou de uma invasão de dispositivo móvel, utilizou de um estelionato, de uma chamada de vídeo para extorquir. Então, sempre, às vezes, um crime é aliado ao outro, é acumulado a outro crime também. Inclusive, voltando ali a questão do... Lembra que você falou dos processos judiciais? O golpe do falso advogado? Sim. Eu sempre coloco nas petições, mas os juízes nem leem. Aliás, os assistentes, né? Nem leem, muito menos decidem sobre o pedido. Eu sempre peço, não é que coloque sobre segredo de justiça, mas é que aplique mecanismos para se apagar ou para se inutilizar os dados lá na folha de autuação do processo, que é onde você cadastra. Sim. Agora o cara pega o número do processo, ou pesquisa pelo nome, aparece tudo lá. Tudo. Aí ele pega todos os seus dados, nome, e o tribunal pede tudo. Então, se o tribunal pede tudo, o criminoso pega tudo. Nome, CPF, CNPJ, endereço com CEP, telefones WhatsApp, telefone de recado, telefone fixo, nome do pai, da mãe, pega tudo, tá lá na folha de autuação, é um banco de dados que o tribunal tem, quando você começa a colocar lá, ele importa algumas coisas. E os juízes não decidem. Ele tinha que aplicar LGPD nesse negócio, por mais que sejam processos, por regra, sejam públicos, mas as informações pessoais e sensíveis não podem ser públicas. Ali tem foto de CNH, foto de prontuário médico, tem foto de acidente, gente quebrado, gente... em cenas íntimas, se for dependendo do processo, né? Se for um processo de família, Sim. por exemplo. Pô, mas tá tudo ali. Alguns, quando tá gravado no segredo de justiça, até concordo que a pessoa não consegue acessar, fica bloqueado. Você tem que se habilitar no processo e pedir acesso. Agora, outros casos que não tá gravado com segredo de justiça, é público, você vai ver tudo, você baixa tudo. O histórico. Aí você vai lá no processo civil da vida, você consegue acessar
toda a movimentação financeira do cara. Aí você pega lá quais são as contas que ele tem, quais são os bancos que ele tem, conta corrente, conta poupança, aplicação financeira, porque se o documento está lá no processo, está público. Exatamente. E não tem mecanismo para filtrar ou restringir o acesso, por mais que o processo seja público, não tem mecanismo ali para restringir. Apenas um advogado habilitado, com procuração do estabelecimento, não tem. Tanto é que esse golpe do falso advogado é justamente porque as pessoas acessam o processo, a informação pública, fazem um download, só que como não são advogados, eles jogam no ventilador. Sim. Fala que tem uma indenização, às vezes o processo nem é de indenização, mas ele fala que tem uma indenização para sair, toda pessoa quer dinheiro, todo mundo cresce o olho, todo mundo tende a cair no golpe. É verdade. Emocionadas. Kézia, avançando aqui para a parte final, vamos ensinar então, dar dicas para as pessoas que caíram ou caíram nos golpes, assim. Tá, primeiro passo. Como que documenta, então? Porque eu vou ter que procurar uma delegacia de polícia, principalmente uma especializada em crimes digitais, crimes cibernéticos, etc. Mas antes de ir à delegacia, qual que é a melhor instrução que você passa para a pessoa documentar e se apresentar lá para o escrivão? Sim, geralmente você vai ter o quê? Se for algo online, um exemplo, uma ligação de um banco de uma fraude bancária, você vai pegar ali qual o número que ligou, qual que é o boleto que você pagou, qual é o Pix que você fez, pegar esses comprovantes, levar à delegacia de polícia. Se foi um golpe por chamada de vídeo, o número também, então você pegue todos os dados que você tiver sobre esse crime que você caiu. Se foi um golpe da maquininha, tá, entrou no seu banco, qual foi o beneficiário, pegar essas informações e levar a uma delegacia de polícia. Hoje, em Goiás, especificadamente, esses crimes cibernéticos, a delegacia de crimes cibernéticos não atuam diretamente para esses crimes. Tem toda uma portaria que é específica para determinados crimes. Então, você vai na delegacia mais próxima da sua casa, leva esses dados, leva essas provas, informações, faz um boletim de ocorrência especificando qual foi o tipo penal, se foi um estelionato, se foi uma extorsão, qual foi o tipo penal, documenta isso e procure um advogado da sua confiança. Não vá se aventurar. Não vá se aventurar. Documente isso através de um boletim de ocorrência e procure um advogado da sua confiança para ingressar imediatamente com uma ação civil e penal responsabilizando esses indivíduos. Isso quando encontra o indivíduo para ser responsabilizado, né? Que pode ser que a investigação seja inconclusiva. Exatamente. Aí vai ficar a ver navios, né? Mas, por exemplo, Kézia Oliveira, Marketplace do Facebook. É a Feira da Marreta online. Quem é de Goiânia sabe da Feira da Marreta. Pra te falar a verdade, eu até gosto da Feira da Marreta. Eu passeio lá e tem muita coisinha legal. Mas tem muito lixo também. Mas tem um biscoitinho ali de polvilho frito. O caldo de cana. Tá, o Marketplace é a Feira da Marreta online. É a Feira do Rolo, como eles falam no Rio de Janeiro. É essa tranheira toda aí. E ali se encontra de tudo. Anúncios de pessoas físicas, jurídicas, sérias e golpistas. Sim. Aí nós entramos num dilema aqui. Hoje, de acordo com o Marco Civil da Internet, hoje, se eu vou lá no Marketplace, faço um anúncio sabidamente, ou que pudesse ser sabidamente enganoso, cara de fraude, sabe? Parece fraude, tem cheiro de fraude, anda como uma fraude, conversa como uma fraude. É um elefante? Não, é uma fraude. Né? Verdade. Mas aí a rede social fica caladinha. Os algoritmos dela não conseguem captar, driblar e bloquear aquele anúncio. Aí vem aquele anúncio patrocinado, oferecendo bicicleta de R$200, que custa 3 mil, tá por 200. Smartphone, o Samsung mais top aí, por R$85, anúncios usando o ratinho, falando do Mercado Livre, tudo mentira. Sim, anúncios patrocinados. Aí nós temos um dilema. Conseguimos ou não responsabilizar subsidiária ou solidariamente a rede social que aceitou um anúncio sabidamente fraudulento ou enganoso? Tá aí a grande discussão e o grande apelo para que o Marco Civil da Internet seja atualizado, de modo que enquadre, sim, as plataformas. Por quê? Quando eu, Kézia, acessando uma rede social, vejo um anúncio patrocinado, o que eu penso?
Uai, se é patrocinado, apareceu no Instagram é porque é verdade. Esse é o pensamento do consumidor. Ele não vai pensar, eu acho que o Instagram aqui está compactuando com esse golpe, não vai ser, esse aqui deve ser mentira. Não é assim, o raciocínio é contrário. Ele vê o anúncio, acha até suspeito, pô, tá muito barato. Mas se está veiculado e é patrocinado, ou seja, a rede social está ganhando com o impulsionamento daquele anúncio, de cara ele fala, tá validado, é real. Sim. Realmente é o Ratinho que tá falando aqui, realmente é o cantor tal, é o Zezé de Camargo, não sei o quê. Tudo por inteligência artificial, né? Exatamente. Tá aí um problema, Kézia, pra gente resolver depois. Vamos conseguir pegar as redes sociais ou não pelos anúncios patrocinados. Os que não são patrocinados é até mais difícil, apesar dela ter mecanismos para blindar. Alguns anúncios você não consegue subir, ele bloqueia e não publica. Mas se publica, até onde vai a responsabilidade? Lá na época do jornal impresso, quando tinha os classificados do O Popular, por exemplo, ninguém processava o Popular porque chegou lá para comprar o carro e o carro era diferente do que estava anunciado. Isso não existia. Mas e hoje, no ambiente digital, que é tudo mais fácil e potencializado? Todo mundo está com o marketplace na mão. E a dica final é: tenha senhas fortes no seu banco, tenha senhas fortes no seu Instagram, tenha verificação também 2 etapas no WhatsApp de um PIN que você coloca. Baixe agora no seu celular o Google Autenticador. Não coloque o seu telefone pessoal no Instagram, Facebook, e-mail que você tem. E na dúvida, vá sem emoção. Às vezes é uma proposta legal que mexe com o seu coração, dinheiro rápido, mas vá sem emoção. Procure saber realmente o que se trata. Não vá passando informações pessoais por telefone. Quem é que está falando? Com quem que você quer falar primeiramente? Você que está me ligando? Não vá falando dados pessoais, nome completo, não confirme nada. Haja com, vamos colocar, sabedoria. E sabedoria não é a sabedoria técnica, mas é a sabedoria de um bom velhaco. Sim. A expressão comum, né? Seja velhaco, seja desconfiado. O antigo aperto de mãos hoje, que é o fechamento do negócio, não tem valor nenhum mais. Sim. Hoje apertar as mãos e falar negócio fechado não tem valor nenhum. Você pode estar lidando com um golpista até os 45 do segundo tempo. No último minuto você pode cair num golpe. A conversa é toda boa, tudo flui, a negociação toda fluindo do início ao fim, mas chegou no momento ali de encerrar, você percebe que caiu no golpe. Você foi enganado ali, porque toda a transação foi perfeita, né? Foi tudo simulado, como nós falamos aqui do site falso. Tem até uns sites aí, eu não sei o nome dele, o endereço de cor, mas você, depois no Google você pode digitar. Tem um site aí que faz uma pesquisa, você copia o URL do site, cola lá nesse outro site e ele pesquisa e diz se aquele é um site realmente entre aspas, válido ou não, né? Por exemplo, um site hospedado no Brasil, ou se é hospedado nos Estados Unidos, há quanto tempo tem aquele domínio, se aquele domínio, quem é o dono do domínio. Tem umas formas de você pesquisar ali, não só olhando o cadeadozinho que fica ali perto do www, né? O cadeadozinho de segurança, não é o único mecanismo, não. Tem alguns sites que você consegue pesquisar se aquele site é verdadeiro. Então, cuidado. Por exemplo, mercadolivre.com.br. Aí o cara simula um site idêntico. O layout, a disposição, os pop-ups, os anúncios que estão rolando, tudo atualizadinho, idêntico. Só que não está escrito mercadolivre.com.br. Está escrito Mercado Livre E. Põe um E a mais. Ninguém vai ler isso aí. A pessoa escreve lá no Google, pesquisa Mercado Livre, pesquisar. O primeiro site que aparece lá, Mercado Livre, ela vai e clica. Sim. E às vezes ele até pagou para que o dele fique lá em cima no topo da pesquisa. E aí? Crau, né? Crau, né, Kézia? Exatamente. Kézia, os agradecimentos de novo aos nossos patrocinadores. Agradecemos nossos patrocinadores da Max Evento, espaço de eventos localizado na região leste de Goiânia. Tem Instagram, Max Eventos, siga no Instagram, fale com o Valdemar e você terá desconto se falar que viu a empresa dele, espaço de eventos, no nosso podcast. Agradecemos também o nosso patrocinador da Unishop, Atacadão da Limpeza, que vende produtos de limpeza personalizados para clínicas, hospitais, para a sua casa, entrega na sua casa tranquilamente com ótimos valores. A Kézia Oliveira trabalha em qual área? Eu sou advogada, criminalista e civil. E civil, criminalista. Então, se você
está com problema aí no ambiente criminal também, principalmente crimes digitais, né? Se for Com vítima certeza. também, né? Não é só para defender, às vezes, o acusado, né, Kézia? Para defender Com as vítimas certeza. também, né? Siga no Instagram, Kézia ADV. Kézia ADV, você vai segui-la também. O link segue na descrição do vídeo. Vai seguir, vai interagir. Você não vai stalkeá-la, você não vai ficar enchendo ela de mensagens lá, perseguindo a Kézia, porque senão ela vai te pegar. Ela tem os mecanismos, né? Você não vai stalkear a Kézia. Eu não tenho coragem. Agora imagine vocês, né? Então, para finalizar, agradeço também ao estúdio MLC Producer, ao pessoal, a técnica, o pessoal que está escondidinho aqui não aparece, mas sem eles o podcast não sai, né? É meia hora de preparação antes, meia hora depois, e aí sim vocês veem um conteúdo no ar. E, por fim, agradecer, claro, ela, Kézia Oliveira, pela iniciativa, na parceria, que esse é um podcast em parceria do canal Reclame Já, com Kézia Oliveira Advocacia Criminal. É uma parceria conjunta, né? E não foi o primeiro, talvez, acredito que foi o terceiro, mas outros virão, né, Kézia? Em 2026, certeza. mais conteúdo vindo aí. Agradeço novamente o convite. É sempre uma honra fazer parte do podcast que traz conteúdos tão relevantes para a sociedade em geral. Muito obrigada. Mostra de novo a canequinha aí. Meu presente, Natal. Canequinha exclusiva, gira ela aí para mostrar lá. Canal do Consumidor. Caneca exclusiva produzida por mim mesmo. Eu faço essas canecas, então eu fiz, tá aí. Quase que artesanal, né? Não é artesanal 100%, porque a gente precisa de um computador para imprimir a etiqueta, a estampa. Mas é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo, o próximo vídeo. A nossa meta é estar sempre gerando conteúdo através de podcast, videocast, temático dentro do direito civil, do consumidor e áreas afins. Eu sou o Helder Leite, o seu anfitrião. Você está no Reclame Já, o canal de quem, Kézia? Do Consumidor. Até o próximo vídeo. Até.